as coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem... Hoje provavelmente seja o último ato do governador Eduardo Leite, assinando aqui um contrato já no projeto Avançar Cultura. Antônio Rolf, que é hoje o ícone, que é dispensa apresentações, professor, jornalista, um grande momento emblemático, histórico para a cultura, né? Olha, sem dúvida nenhuma, e não é só para nós da equipe da Fundação Teatro São Pedro, porque foi um desafio, né? Você lembra que você esteve aqui junto quando o governador anunciou o Avançar Cultura e os 7,5 milhões que nos coube. Era um projeto difícil que nós tínhamos que concretizar em menos de 60 dias para apresentar na... Como é que foi esse desenrolar? Porque 60 dias é muito pouco para um projeto. Principalmente um negócio complexo, né? Mas nós fizemos algumas coisas básicas. A secretária nos colocou o desafio, a secretária Beatriz Araújo da Cultura nos colocou o desafio de nós contratarmos uma empresa. O que a gente fez? A gente contratou a empresa que era a empresa que havia feito o projeto original, lá no tempo do governador Brito. Ninguém melhor do que eles conheciam tudo, né? Então nós só aí ganhamos muito tempo nesse processo. Abreviaram. Depois nós passamos a sentar junto com eles e discutir as questões técnicas ao lado das questões do funcionamento das casas, Teatro São Pedro e Multipal. Então isso nos deu uma objetividade, eles foram desenhando e atualizando as necessidades técnicas dentro das possibilidades dos espetáculos e da programação, e da financeira, evidentemente, né? Então foi bem, e foi tão bem feito que quando chegou na Selic, a gente estava assim preocupado, bom, vai para a Selic para fazer a licitação, volta. Não, foi para a Selic, voltou, um grande drama isso, né? Voltou para fazer a ser, nós fizemos em 24 horas e voltou para a Selic e fez a licitação. Foi mágico, né? Foi. O mais demorado foi que a primeira licitação em janeiro deu vazia, porque pegou aquele período de final de ano, término, interrupção da pandemia, o pessoal meio perdido, a gente teve vazia. Aí nós trabalhamos para a segunda chamada, no sentido de divulgar, de fazer contatos com as empresas, de provocar, dizer, olha aqui, ó, tem um projeto que a gente tem dinheiro cash praticamente, né? Você faz a obra, a gente faz a medição da obra e está pagando. Coisa que às vezes em nível de governo é difícil. Já está empenhado, hein? Já está tudo garantido. E aí já foi realizado. E aí esta empresa de Brasília, que na verdade é de gaúchos, mas que tem a sede lá em Brasília, se colocou, foi aceita a proposta dentro do valor, foi aceita a parte técnica e a gente tem essa alegria, quer dizer... Hoje seria apenas um ato normal administrativo, eu assino um documento que é o contrato da ordem de início de serviço, ponto final. Mas tanto o governador quanto a secretária entenderam que do ponto de vista da cultura era politicamente fundamental marcar esse espaço. Né? E como é que tu vê agora o futuro do Multipalco? O Multipalco nós estamos agora um pouco na mão do governador. Eu não vou querer anunciar nada aqui, antecipar, porque é o governador que tem a anunciar, mas se você falar comigo depois do ato, quem sabe lá a gente possa reproduzir, retomar essa pergunta e eu possa ter outras respostas. Diria que nesse momento o nosso desafio agora é realizar estas obras até 31 de dezembro, conforme está combinado. Esse ato hoje aqui é recheado de representações, de representatividades, porque provavelmente é a despedida do governador e ele provavelmente possa ser um virtual pré-candidato à presidência da República, como as coisas estão sendo desenhadas, né? E também marcar um espaço, uma dimensão para a cultura que era sempre o patinho feio. Exato. Ela entrava nos projetos, nas campanhas eleitorais, e quando iniciavam os governos, ela ia para a gaveta, não é isso? Exatamente, é escanteada, ficar debaixo do tapete, né? O governador Leite é o contrário, né? Já na escolha da secretária Beatriz Araújo, e eu me lembro bem, porque você lembra, eu estava já dirigindo o teatro, aí no final do governo Sartori, e quando eu comentava, quando houve o resultado do pleito, de bom, agora vamos esperar, ver quem é o secretário de Cultura e a partir daí ver o que acontece. E aí veio a indicação da secretária Beatriz Araújo, eu comentei com ele, bom, não interessa quem vai ficar aqui no teatro, quem vai assumir a cultura vai tocar o barco, porque eu conhecia de longa data
trabalho da secretária Beatriz Araújo. E ela em seguida me visitou e confirmou, e toda a equipe, né? A equipe que eu digo é o Capra, o Dilmar e eu, que somos o núcleo duro, vamos dizer assim, né? da administração, e a equipe continuou, e a partir daí realmente nós tivemos aquele desafio de resolver as relações institucionais com a associação, né, cuja diretoria da época era muito problemática, e a gente conseguiu resolver isso em 4, 5 meses, e a partir daí a nova diretoria com o Dr. Gilberto Schwartzman foi, enfim, é um sonho. Né? O Gilberto Schwartzman foi uma aquisição, como é que eu vou te dizer? Uma milagrosa. Eu ia dizer milagrosa. Uma obra de Deus e tu diz milagrosa. Milagrosa. É algo assim que não podia ser coisa melhor que pudesse acontecer, porque é uma pessoa esclarecida, envolvida e quer ver a cultura ir para frente, não está pensando em outro resultado a não ser na própria cultura, né? Isso? A melhor coisa de tudo, ele é um parceiro. Ele sabe trabalhar no coletivo, né? No mercado, quer dizer, que era o que a gente precisava. Era o que a gente precisava. A gente fez uma parceria muito boa. Sabe da dificuldade, o que tem por trás das coisas, ele conhece bem. Você veja, em 3, 4 meses nós conseguimos destravar o projeto do ar-condicionado lá do Teatro São Pedro, que era um dia que estava há 4, 5 anos parado. Em 3, 4 meses ele resolveu o problema, foi a Brasília, conversou com as autoridades lá e a obra foi feita agora, entre 22 de dezembro e a semana passada, né, dia 20 de março nós reabrimos o teatro. Quer dizer, estas são coisas fundamentais. Então hoje nós temos um trabalho complementar. Que fazem a diferença. A diferença. Nós estamos cumprindo cronogramas que nós estabelecemos de comum acordo, eles são rigidamente cumpridos. E a emoção de receber os 250 anos na tua casa que eu digo, no Teatro São Pedro? Na verdade, outra coisa, no ano passado, em 27 de maio, quando a gente reabriu o teatro, o prefeito Melo atendeu o convite de comparecer e ele e eu na conversa, mais o secretário Gunter Axt, a gente trocou ideia e disse, olha, vamos fazer 250 anos lá, no Teatro São Pedro. Perfeito essa. Porque o teatro, embora conexão, né? o teatro, embora um equipamento do Estado, ele é a imagem de Porto Alegre. Eu não podia deixar o teatro ausente. E deu essa coincidência que os teatros de Porto Alegre estão todos com problemas, foram, né, detonados na administração passada, não puderam ser totalmente recuperados. E com o secretário Gunter Axt, a gente fez uma coisa muito tranquila, né, muito simples. O maestro Maté foi exuberante, da escolha do repertório. Nós tínhamos isso em comum, compositores de Porto Alegre, entre música erudita e música popular. E eu acho que o concerto foi maravilhoso. Depois aquela ideia que foi do prefeito de sair, de repetir o gesto que o Ike Gomes e a equipe sempre faziam com o show da Esbórnia, sai para a praça e ilumina a praça, foi realmente maravilhoso. Foi genial. Fez uma conexão entre a praça, a cidade e o teatro, né? Porque o teatro é a cara da cidade e a cidade sente vontade de abraçar o teatro. E está numa praça, né? E nós queremos incorporar muito essa praça às nossas atividades. Ficou boa. Não sei, pelo menos eu passo para ela, assim, parece que é outra praça. É que ainda está faltando todo o projeto de iluminação final, né? Que vai compreender o teatro. Nós vamos ter uma iluminação especial para o teatro. Aquelas grandes torres, o teatro vai ganhar realmente uma visibilidade maior neste conjunto arquitetônico. A praça vai fazer parte do teatro e o teatro vai fazer exatamente. Nós queremos fazer muito espetáculo em que realmente nós vamos usar ali aquele espaço frontal, como fizemos no encerramento do ano passado, 19 de dezembro, do show da Esbórnia, em que a gente vai ter esse público todo ali na praça, aproveitando, quer dizer, trazer o espetáculo para a praça, para o público, né? O teatro lá em Salvador, o pessoal gosta muito de dizer, não, vamos levar para a praça. Nós vamos levar para a praça. Como é bom conversar contigo, como te aprende, como é a energia que tu passa, tu transpira a cultura, coisa boa. Um abraço. A equipe toda nossa adora o que está fazendo, eu acho que essa é a questão básica. A gente adora o que está fazendo, tem essa nossa militância do dia a dia. Cada um de nós faz parte de um conjunto e é isso que fez com que a gente conseguisse vencer esse desafio. Dilmar Messias, hoje aqui no Palácio Piratini, onde vai ter um acontecimento emblemático, histórico, emocionante, que é essa assinatura de contrato que é rica em simbolismo, mostrando o protagonismo da cultura no governo e fazendo com que outros governos sigam esses exemplos aqui, né, Dilmar? Para nós é muito importante isso. Aliás, como tu falaste muito bem, é um momento histórico. Nós estamos tratando do multipalco, que é um sonho da Dona Eva, e que hoje nós vamos dar um encaminhamento definitivo para
para o término das obras. Então estamos bastante felizes por esse momento. E o Multipalco, ele é um templo de talentos, não é isso? Exatamente. Nós lá no Multipalco nós teremos vários espaços para dança, música, teatro, circo, 2 teatros. A gente está formando as pessoas, está descobrindo talentos, isso que é fundamental, né? Exatamente. Nesses espaços desenvolveremos e já começamos a desenvolver nos que já estão prontos as atividades formativas na área das artes, o que é muito importante. E a equipe de vocês, o Rolf, o Campratu, o Gilberto, a Jussara, como vocês jogam por música, né? Exatamente, nós temos um trabalho intenso e exatamente, cada um na sua área, fazendo Como é difícil e como é fundamental ter uma equipe de trabalho, reunir pessoas, né? O nosso presidente, o Antônio Hoffel, está bastante satisfeito com esta equipe fabulosa que o teatro tem. É que a gente tem visto o trabalho do teatro, tem visto a movimentação de vocês, e o Hoffel até durante a entrevista falou da importância de manter esses talentos de vocês. Saiu o governo Sartório, entrou o Leite e manteve a equipe, porque a equipe está jogando bem, está afinada e está evoluindo, né? O Antônio tem uma vivência muito grande do Teatro São Pedro, que ele privou muito tempo com a dona Eva, teve uma relação afetiva muito grande, muito próxima. Então ele está comandando a equipe, exatamente, de uma forma... O Gilberto também da associação, o Gilberto que fecha bem com vocês fecham bem com o Gilberto, e uma pessoa que tem experiência com Bienal, sabe que precisa retaguarda para a cultura, porque a cultura não é só chegar lá e entrar e fazer, não, depende de uma série de infraestrutura, de estrutura, né? Exatamente. O maestro, né, que está comandando a orquestra do Teatro São Pedro também, e tem um projeto social junto da orquestra, ensinando música para os jovens. Isso é fabuloso. O maestro Matê é um homem muito atento e ágil. Maestro Matei, que dispensa apresentação, um grande orgulho dos porto-alegrenses, dos gaúchos, dos brasileiros. Hoje aqui no Palácio Piratini, aqui, por exemplo, estávamos falando com o Rolf, que é um momento histórico, emblemático, mágico e emocionante para a cultura, porque normalmente os governos têm discurso da educação, da cultura, mas pouca prática, e parece que esse governo realmente levou a sério a cultura, que é algo sagrado, né? Com certeza, a gente está tendo um exemplo de um governo fantástico. A gestão da Beatriz Araújo e obviamente do governador Eduardo não deixa dúvidas da importância da cultura para esta gestão. Sensíveis à cultura, né? Com certeza, não só investimento, como organização, como planejamento, como preocupação com todos os espaços públicos, né? Eu tenho o exemplo da própria OSPA, que o governo tem investido também. E eu tenho uma frase sempre que eu digo, que é o seguinte: nós vivemos um tempo onde há um reducionismo no que diz respeito, se defende muito as prioridades como saúde, educação e segurança. Obviamente que são prioridades, mas quando se fala em educação, há uma dissociação de cultura, e aí está o grande erro. A educação nos dá o conhecimento e a cultura nos dá o discernimento. Essas duas coisas não podem estar separadas. Vamos repetir. A educação nos dá o conhecimento, a cultura nos dá o discernimento. E essas coisas não podem estar separadas. Não, então... e também, até me lembrei do projeto que o senhor faz, um projeto social através da cultura. Isso também ajuda na segurança, ajuda na saúde das pessoas, melhora a autoestima. É que aparentemente a educação, ela abrange várias ramificações, e desde a saúde, da saúde mental. Eu não sei se eu posso, no meu entendimento. Mas é claro, nós temos exemplos aí de países desenvolvidos que eles investem nas crianças desde cedo com música.
essas crianças elas têm facilidade depois no aprendizado da escola. Elas têm facilidade no convívio. A música é tocar junto, é estar junto, é respeitar o próximo. A criança que está envolvida com a cultura, com a educação, é um marginal a menos, é um policial a menos, ou 2, 3 ou meia dúzia que nós vamos ter provavelmente precisando na rua. Né? Uma coisa é certa, se nós tivéssemos no país um aprendizado integral, que é sempre o sonho de todos, né? 2 turnos, onde que no turno normal da escola, todo o cronograma de uma escola e no contraturno nós trabalhássemos com cultura e esporte, nós teríamos outro país. Com certeza, no médio e longo prazo, nós teremos outro país. Hoje, que eles exigem qualificação, emprego, renda e qualificação, ela passa a qualificação pela educação e pela cultura. Se ele tiver só educação, ele vai estar alimentado. Se ele tiver educação e cultura, ele vai ter um cérebro mais aberto para abranger as novas técnicas, as novas ferramentas. Exatamente. As crianças que nós temos projetos sociais, a gente desenvolve elas não com o intuito de que elas venham a ser músicos. Alguns vão ser pelo talento, mas a função é outra, é o que nós chamamos de formação integral. Essas crianças passam, além do conhecimento normal, trabalhar outras questões de relacionamento, de educação, de hierarquia. Exatamente. Então a cultura tem esse poder. Eu gostaria que o senhor falasse também do seu trabalho. O senhor faz além de um trabalho de música, além de um trabalho de cultura, o senhor realiza um trabalho social que eu gostaria que o nosso telespectador... Sim. Há muitos anos eu adoro fazer isso. Por 10 anos na Unicinos eu estruturei o projeto Vida com Arte na Unicinos, que existe até hoje, com várias crianças que têm esse aprendizado que nós comentamos aqui agora. E em 2018, então, eu saí da Unicinos, eu vim aqui trabalhar no Teatro São Pedro, na Orquestra Teatro São Pedro, além da OSPA. E aqui eu já estou também com o projeto Orquestra Jovem Teatro São Pedro. Já estamos com 60 crianças ali no contraturno da escola. 60 crianças? 60 crianças, vamos ampliar no contraturno da escola. E o apoio que eles têm, assim, para poderem chegar e se manterem aqui? Eles têm, além de, obviamente, professores qualificadíssimos, né? Eles ganham os instrumentos, eles ganham o transporte e ganham o lanche. Era isso que eu gostaria que o senhor falasse, para as pessoas entenderem, para a gente poder também manter essas pessoas, né? Claro, claro. Eles têm toda uma estrutura para não ter custos e tudo gratuito. Então é importante que eles recebam isso. E em breve vamos lançar também lá na OSPA, na QS de Porto Alegre, um grande projeto chamado OSPA Social, que é um projeto de governo do estado, que vai abranger 8 regiões do estado e em torno de 800 crianças. Obrigado mesmo. Obrigado. Estamos assim com a secretária Beatriz, secretária da Cultura, e também com o Maurício da MPB. Secretária, a emoção hoje de estar recebendo essas notícias aqui, notícias que podemos dizer históricas, emblemáticas, mágicas e emocionantes para a cultura, e foi exatamente a senhora entra para a história, junto com o governador do estado, como pessoas que tiveram sensibilidade, fizeram uma leitura do momento histórico, vocês entram para a história como pessoas que tiveram sensibilidade para a cultura? Certamente. Da minha parte, eu só participaria de um governo se fosse um governo sensível à cultura. E foi isso que o governador mencionou, que quando me convidou, sabia disso e me deu toda a liberdade de trabalhar durante esses 3 anos e 3 meses. Não existiu nenhuma interferência na Secretaria de Estado da Cultura, pelo contrário, todo o apoio, todo o suporte possível desde o início do governo nós tivemos, e agora com investimentos inéditos no Rio Grande do Sul, na história recente do estado. Para mim é de fato um momento muito emblemático poder estar secretária de Estado da Cultura quando existe um governador como o governador Eduardo Leite, que tem esse olhar atento e essa crença que na cultura e na economia criativa, como também um setor importante da economia do estado do Rio Grande do Sul. A MBB, a empresa de você, MBM, ela entra para a história junto com a secretária, com o governador. Um momento histórico, vocês entram para a história não só do Teatro São Pedro, para a história da cultura do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Não tem a menor dúvida, nós completamos mês passado, 30 anos de existência, e é o apogeu da empresa, Deus participar desse momento histórico, tá? E de um governo tão presente, tão ativo na área de cultura, porque nessas épocas de crise mesmo assim o pessoal renega a cultura a um plano inferior, segundo plano, e aqui não.
Você tem um governador que prestigia, você tem uma secretária bastante ativa, dinâmica, e que hoje o governador saindo ainda deu esse presente a mais para o Estado, liberando essa verba. Mágico, foi. Ele saiu. Ele saiu. Chave de ouro. Fernando, a emoção de estar aqui nesse momento histórico no Palácio Piratini, junto com o governador, a secretária aqui, podemos dizer que faz parte também desse momento histórico da cultura no estado do Rio Grande do Sul. Ficamos muito felizes em participar desse momento histórico, né, com a secretária, aqui junto com o José Maurício e a presença do governador, e o reconhecimento, né, pelo investimento que o Estado está fazendo na cultura, desde o seu início, né, até agora os estertores aí né, por força da legislação, né, que teve que sair do cargo, né, em função do ano eleitoral. Mas fica muito feliz com isso. Secretária, hoje nós chegamos aqui para fazer uma cobertura de uma sinalização de contrato, mas de repente nós nos deparamos com uma notícia bombástica, emblemática, e que vocês entram para a história, o governador, a MBM, não é isso? E o seu trabalho aqui como um divisor de águas, porque o Teatro São Pedro, ele é provavelmente um dos maiores ícones da cultura do Brasil, não só do estado do Rio Grande do Sul. Sim, certamente. Nós sabemos que nos momentos de crise do Teatro São Pedro, artistas de todos os cantos do país vieram abraçar o Teatro São Pedro, né? Quem é do Rio Grande do Sul sabe disso, que o teatro passou por momentos bastante difíceis, e agora nós temos então essa possibilidade de fazer a conclusão desta obra que se arrasta por muitos anos sem uma solução. Certamente seguiria, e pela primeira vez essa obra recebe recursos do Tesouro, porque até então ela vinha sendo executada com recursos de leis de incentivo à cultura, mas nenhum governo aportou recursos como nós estamos colocando agora, né, que vão possibilitar então a entrega deste complexo mágico para a arte e para a cultura do Rio Grande do Sul. Presidente do Conselho de Curador do Teatro de São Pedro, aqui hoje participando, prestigiando e sendo protagonista num momento histórico, emblemático, emocionante e mágico para a cultura, né, Ilmar? É verdade, é um troço impressionante. Eu estou envolvido com o Teatro São Pedro desde que o Antônio Rovdo assumiu. Convivi e aprendi a admirar a Dona Eva. Eu acho que hoje ela está se mexendo no caixão dela de orgulho de ver a garantia do multipalco que ela tanto sonhou. Hoje está a um passo de uma realidade. Nós estamos com a garantia de todos os recursos para concretizar um sonho de mais de 40 anos de concluir integralmente o multipalco. Isso tem a mão da secretária Beatriz, a mão do governador Eduardo Leite e um trabalho fantástico da equipe da Fundação Teatro São Pedro. Krause, a gente acompanha tudo, sempre protagonista em vários eventos, mas esse provavelmente não vai sair nunca mais da tua lembrança, né? Esse evento. Não, isso é marcante. Eu fui muitos anos um técnico do Estado, trabalhei 40 anos e estou voltado para a área da cultura com o aprendizado que o Antônio me mostrou. Esse fato que aconteceu hoje são mais 150 anos de Teatro São Pedro garantidos. Então, não é um teatro de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, é um dos 3 maiores referências da cultura do Brasil. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul.